sou a Vanessa Palazzi e nós estamos aqui com mais um Elas de Malicuia. E como você sabe, já acompanha aqui o nosso programa, nós sempre trazemos um tema da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre uma doença muito importante, uma doença da modernidade chamada burnout. Você já ouviu falar sobre o burnout? Pois é, o burnout acontece com homens, mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos. Não tem idade para o burnout acontecer. E nós vamos tratar mais especificamente hoje sobre o burnout digital, quando o cansaço, a exaustão, o estresse se torna uma doença. Vocês já ouviram falar do burnout, meninas? Sim. Já ouvi falar do burnout e eu não cheguei a mergulhar no burnout, mas bati na trave, como a gente fala, por excesso de trabalho. A gente trabalha com mídia e foi muito complicado, porque você passa a não dormir, a sua cabeça não desliga mais, você está constantemente pensando no que fazer, como fazer, e é um looping, onde você dorme e acorda naquele looping. E isso vai te exaurindo. Já cheguei a entrar em aviões, indo fazer, imagina, viagens maravilhosas, chorando de exaustão. Você sabe que isso aconteceu comigo, né? Eu fui diagnosticada com burnout recentemente. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo e comecei a ter alguns sintomas e perceber que alguma coisa estava errada, né? Então, justamente isso. Eu passei a dormir muito mal, comecei a ter insônia, acordava de manhã já muito cansada, a minha mente trabalhava 24 horas sem parar. Eu acordava de madrugada pensando naquilo que eu tinha visto na última vez que eu acionei o meu celular, não conseguia me desligar do celular, ficava horas e horas e horas e horas passando o dedinho em rede social. Aquilo começou a me consumir de tal forma que eu comecei a ficar extremamente ansiosa, começou a me dar angústia, comecei a ficar angustiada, comecei a ficar extremamente irritada. Eu perdi completamente o foco das coisas, eu começava a fazer uma coisa, não sabia o que eu estava fazendo, ou não conseguia terminar uma tarefa. E isso também se confundiu um pouco com a perimenopausa. Eu falei, será que eu estou... Até a Carol falou, né, para mim, será que você não está nesse período, tal, que está acontecendo alguma coisa? Então, foi assim, extremamente desconfortante para mim, até o momento que eu fiquei chorando, me peguei um dia chorando, porque comecei a me sentir fracassada. Eu falei, eu estou me sentindo assim mal, fracassada, que eu não tenho capacidade de fazer nada, que eu não estou conseguindo administrar, que eu não consigo ter um descanso, eu não consigo ter lazer, eu não consigo ir para um lugar e falar, ai, vou relaxar. O tempo inteiro consumindo internet, celular, redes sociais e me cobrando de uma série de coisas. Vocês que são influenciadoras, já perceberam que isso pode acontecer com vocês? Já percebi, sim. E aí eu procuro perceber, olhar no celular, quanto tempo de uso tem meu celular por dia? Eu cheguei a um ponto de ter quase 10 horas de uso do celular por dia. Isso me ligou um sinal de alerta muito forte. Foi aí que eu falei, não, eu preciso diminuir esse ritmo e eu preciso viajar. E eu sei que toda vez que eu preciso fazer isso, eu viajo, tiro 5 dias, 4 dias, às vezes 7, depende da agenda. Mas esse é um ponto que eu consigo identificar, o número de uso de horas do celular. E aí eu passei de quase 10 horas para 1 hora por dia, quando eu viajei. Então foi ótimo. Foi aí que eu consegui realmente descansar e dar atenção para aquilo que é importante, que é o viver. Não é o executar, né? Uma vez eu escutei de uma coach muito importante, ela era da equipe do Tony Robbins, é a única coach brasileira da equipe do Tony Robbins, ela trabalhou muitos anos com ele. Ela falou, Thaís, nós somos human beings, não doers. Ela falou human doers, que é o fazedor, né? Nós somos seres humanos, nós temos que viver, nós estamos aqui, não seres fazedores. Isso
me pegou lá no fundo, assim, eu falei, realmente, a gente precisa ter essa dose, porque senão você se cobra produtividade 100% do seu tempo no dia. Quantas horas você fica na internet por dia? Olha, eu antes de falar das horas, eu queria te falar que a gente, quando gravou o último, acho que foi a última vez que a gente gravou, que depois a gente foi tomar um café e tal, e você começou a me dizer o que você estava sentindo. Sim. E aquilo também foi um start para eu falar. E eu comecei, durante o programa, a sentir eu não sei dizer, uma vertigem, uma certa vertigem. Uma coisa esquisita, assim, um cair, assim. E aí eu gravei e tal, falei, meu Deus, ainda faltam 5 programas, será que eu não vou melhorar? E aí a gente gravou 2 programas e foi tomar um café e você começou a me contar disso que você estava sentindo. E eu falei, eu tô com crise de ansiedade. Eu associei, porque a primeira coisa, eu já acho que assim, que é alguma coisa física, né? Depois eu falei, ela falou que estava dormindo mal, eu também estou dormindo mal. E aí o que acontece? Como eu estou dormindo mal, eu não consigo dormir, aí eu pego o celular, aí aquela coisa viciosa, e aí você começa a ficar horas e horas e horas e horas, no final você vê que você não produziu nada, Exato. porque aquilo ali no final não tem nada de... E o que aconteceu? Depois que você falou isso, eu falei, eu preciso me cuidar. Eu também estou entrando, eu não cheguei a ter um burnout, mas eu falei, eu estou me encaminhando para isso. Então foi muito interessante o seu depoimento, porque eu comecei a me cuidar. E como é que eu fiz? Primeira coisa, eu habilitei o número de horas, porque eu tinha tirado, porque eu não queria saber. Eu reabilitei, então agora eu sei, eu posso ver quantas horas eu fico, eu diminui bastante. Desses últimos dias eu fiquei 4 horas, que é bem menos do que eu ficava. E uma coisa que eu fiz foi entrar em contato com a editora, que eu escrevo livros, eu tenho 2 livros prontos, que já está nessa coisa de revisão, só que eu sinto que eu preciso me ocupar. Sim. Então eu falei assim, olha, vê aí o que você quer que eu escreva, mas enquanto a gente ainda não decide sobre direito, eu estou escrevendo um livro sobre psicanálise para não psicanalistas, sobre amor. Não sei se vocês têm interesse, não sei se é a linha de vocês, mas eu preciso me ocupar com algo produtivo de verdade. Algo que você se materialize numa obra feita e não numa coisa de ficar lá só rodando, só passando para cima. E é isso, no momento que ele falou, Tânia, pode começar a escrever e a gente vai conversar, eu consegui encontrar um outro lugar para desviar essa minha libido de produzir e sair um pouco das redes sociais. Mas foi você que foi a pessoa que me fez perceber que eu também estava indo por esse lado. Que bom, porque você sabe que quando eu coloquei um vídeo no Instagram falando sobre o burnout, eu recebi centenas de mensagens de pessoas que estavam preocupadas com isso. Sim. Porque ninguém se deu conta que isso pode acontecer. É o que você fala da dor, né? A dor do outro A dor conecta, né? Então as pessoas começaram a me fazer uma série de perguntas. Como que você descobriu? Como que foi? Então, realmente, eu fiquei numa exaustão mental muito grande. Não conseguia realmente sair do Instagram, porque o mundo digital é assim, não é, Carol? Você está fazendo uma coisa, aí você pega o celular, aí vem uma notificação, aí você vai para o WhatsApp, aí você esquece o que você está fazendo, aí você está no WhatsApp, você fala, deixa eu dar uma olhadinha no meu Instagram, aí você vai para o Instagram, aí uma coisa que você tinha que fazer é ligar para uma pessoa, você esquece. Você já se sentiu assim? Direto. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou te fazer uma transferência, filha. Quando eu vejo, nossa, morreu. Ai, casou. Isso. Nossa, que vestido lindo. Tudo inútil, improdutivo. Mas o mais importante eu tive depressão pós-parto. A saúde mental para mim, para minha pessoa e para minha família sempre foi a primeira preocupação. Eu até gravei um vídeo falando outro dia. Desenvolvimento cognitivo, da parte também pedagógica. É importante, mas eu acho que a cabeça boa é tudo. Que mãe maravilhosa. Não consigo, eu não vivo 24 horas, meu filho é celular toda hora, marido e tal. Eu coloquei 5 horas, parece que o meu Instagram tem que me avisar, porque a gente trabalha com conteúdo, você não pode, às vezes você não consegue ficar menos, né? Mas eu trabalho também, por causa das obras, com o WhatsApp. Então, eu fico o dia inteiro no telefone trabalhando. Mas eu coloquei, e às vezes, 1h da tarde, eu já bati às 5 horas.
Mas agora eu tenho reparado que vai bater a hora e às vezes não bate só à noite. Ai, que bom. Eu tô tentando, aliás, eu tô me desconectando um pouco. A gente tem que entender que o cérebro da gente, ele é movido totalmente por estímulos. Que estímulos que a gente está dando? Então, até com a depressão, falta um estímulo e você perde a vontade. Então, olha que interessante, são coisas diferentes. Na depressão, o teu neurotransmissor, ele não age, ninguém sabe por quê, porque diferentemente de uma doença física, que você faz no exame e mostra, tá aqui o número, ó, você tá com o ferro baixo e tal, infelizmente não tem, por isso que às vezes as pessoas até desconfiam. Fala, Tânia, essa mulher inteligente que trabalha e tal, tá com ansiedade de quê? Muitas pessoas acham e julgam, mas o cérebro de cada um age de uma forma diferente. Esses estímulos nos viciam, a gente já conversou em outros programas. Mas a qualidade do que a gente vê, assistir bons vídeos e coisas que são produtivas, até para você tirar modelo e trabalhar com isso. Eu estou procurando realmente cuidar. Agora, você falou pra gente que você descobriu isso quando você caiu de cama. Porque... Vamos falar justamente sobre isso. Você precisou cair de cama para perceber. Então, quando a gente não está bem mentalmente, existe um cansaço mental, você está esgotada, a tua imunidade cai. Então, aconteceu isso comigo. A minha imunidade caiu, eu peguei uma gripe, uma influenza muito forte. Aí, assim, eu me senti completamente impotente, porque eu já estava num cansaço mental. Aí eu fiquei no cansaço físico, eu fiquei doente, eu não podia fazer nada, eu tive que parar de fazer atividade física, eu não podia fazer ginástica mais. Aí, ó o bambolê. Assim, foi uma roda, né? A coisa foi rodando, eu doente, com gripe e tal, sem sair de cama, sem fazer atividade, me sentindo uma pessoa fracassada. Né? Eu comecei a me sentir mal por isso, comecei a cair realmente, eu comecei... Sem força. Mas sem força. Por não conseguir dar conta dessas coisas ou por outras coisas? Foi um sentimento de fracasso, sabe? Um sentimento de fracasso? Sim, geral. De que, assim, quando você está nas redes sociais, você tem que performar. Você tem que ir bem, você fica esperando curtida, você fica esperando comentário, você fica se cobrando que você tem que fazer vídeo, que você tem que ser melhor, que você tem que postar a sua vida, porque senão a pessoa não vai mais curtir você, senão a pessoa vai embora. Se você não tiver engajamento, teu Instagram acaba e você trabalha com isso. Então, assim, essa sensação de fracasso foi forte para mim. E, ao mesmo tempo, eu me senti um pouco uma farsa, sabe? Eu me senti uma farsa, porque eu falei... Aquele complexo do impostor, né? Eu tô postando lá, tá indo uns vídeos bonitinhos, saindo as minhas frases, jogada, né? E eu tô aqui me sentindo muito mal, né? Eu não estou bem para falar com as pessoas. Outra coisa que estava acontecendo, eu fiquei sem memória. Eu encontrava as pessoas que eu conhecia. Foi uma moça que eu encontrei no restaurante, e ela veio falar comigo, e eu falei, oi, tudo bem? Ela, oi, tudo bem? Eu fiz assim, ai, me lembra da onde? Ela falou, eu sou sua arquiteta, eu fui na sua casa. Nossa. Eu falei, caramba, eu não lembrei o nome dela. Eu falei assim, eu tava com tantas informações na minha cabeça, um excesso de informações, e algumas informações não muito boas de se ter, né, de notícias ruins e tal, e aquilo estava me consumindo. Então eu estava perdendo a memória. Você já se sentiu assim? O homem moderno, gente, ele tem muito mais informações do que ele necessita para a vida dele inteira. Quem disse isso? Augusto Cury, que é um escritor altamente traduzido, é o maior escritor traduzido no mundo inteiro. Sim. E ele fala exatamente isso, que o tanto de informação que nós somos bombardeados todos os dias, é impossível a gente conseguir trabalhar com tudo isso. Então, a gente começa a esquecer nomes, compromissos, e assim, desaparecem. Já falei isso até uma vez com o marido, eu falei, gente, eu tenho medo, a minha mãe tem demência, né? Eu falei, será que eu estou me encaminhando para isso? Não, gente, calma. Mas é o excesso de informações, porque eu também estou lá escrevendo, entrou um WhatsApp e é o depósito e é outra coisa,
outras demandas. Então, quando a gente for ver, se eu for fazer um desenho disso, é como se a gente tivesse que ter muitos braços e com coisas que não se interligam. A internet, com a sua demanda na sua casa, com o seu marido, com o banco, com você, com a ginástica. Porque a gente se cobra. E você trabalha com se viagem, a cobra. pessoa pensa o quê? Ai, Que que delícia. delícia! Olha ela lá, viajando, tá gostoso, Que tá delícia. descansando. Então, muitas vezes, aquele drink na piscina ou aquela massagem, que todo mundo fala, uma massagem Você não está de relaxando de 1 hora. verdade? Eu não estou relaxando, eu não faço uma massagem de 1 hora, porque eu tenho que reduzir o meu tempo para que as minhas atividades dupliquem. Então, se eu for fazer um passeio de barco, que o passeio dura 4 horas, eu falo, nossa senhora, não me bota dentro desse barco. Dá para fazer 1 hora? Fazer um fast aí, um rapidinho? Dá. Então eu vou. Caso contrário, eu não vou, porque senão vai me dar ansiedade de ficar sem produzir durante 4 horas. Exatamente. É isso. Porque essas 4 horas, vamos dizer, a paisagem é a mesma, a atividade é a mesma, então você não tem grandes mudanças. Então, quanto isso me gera de programa, por exemplo, para uma aula pronta? 3 minutos? Para 4 horas? Não funciona. E eu tive um grande problema durante muito tempo, quando eu comecei com o programa, de que as edições eram assim, vamos pegar o suprassumo de tudo que é maravilhoso, né? Dava um programa. Só que você grava para 2 programas, por exemplo. Eu gravo para 2, até para 3 programas. Então, a gente tem o suprassumo e as coisas que ok. E deixar fluir também, porque o que parecia o programa? Que era uma corrida maluca. Hoje a Paty tá lá, e agora ela vai comer, e agora ela vai se jogar do helicóptero, e agora ela vai mergulhar. Eu falava, gente, eu acabava o programa exausta. Tava cansada. Eu falava, que é isso? Parece uma corrida maluca. Então, a gente conseguiu entrar num equilíbrio junto com o pessoal de edição, da TV, de falar, olha, reduza isso. As pessoas também precisam Até para a pessoa que está vendo, né? viver isso Não ficar... comigo. Porque senão ela não sabe. Se Você ela sabe virar que pro lado, ela não sabe onde eu tô. Outro dia eu fui almoçar com 2 amigas que falavam muito. Eu falo também, né? Mas assim, elas eram muito rápidas no pensamento. Então eu ficava assim. Eu fico enlouquecida. Aí teve uma hora que eu falei, gente... Eu fico enlouquecida. Eu juro, eu tava assim. Eu falei, nossa, elas estão falando muito rápido ou será que eu não tô boa aqui para pescar tudo, né? Mas eu queria pegar um gancho do que a Paty falou. Thaís, você que é engenheira, você vai saber fazer essa estatística. De tudo que você recebe no seu dia, tudo que você recebe, suas mensagens no Instagram, os comentários no Instagram, as mensagens no WhatsApp, faz um filtro. O que é prioridade para você? Quanto por cento é prioridade para você? Se você fizer esse filtro, 10% Tá é vendo? prioridade. É isso. É muito pouco, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu, como sou engenheira de formação, eu prezo muito, e é assim que eu funciono, prezo muito por uma rotina muito bem estabelecida. Se eu não tiver a minha rotina desenhada, eu não funciono. E o meu marido fala, nossa, eu sou o oposto seu, porque eu preciso me desorganizar para poder entender como eu faço as minhas conexões. Ele trabalha numa área comercial, completamente diferente. Então, ele precisa de momentos de lazer para poder saber como fazer. Eu não, eu preciso da estrutura para que eu possa realizar melhor. Então, quando eu tenho uma estrutura bem organizada, mas detalhe, essa estrutura não pode também me afogar. Se eu perceber que eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, se eu vou dormir 4 horas por noite, que é o que estava acontecendo no ano passado e o começo deste ano, que eu estava dormindo de 4 a 5 horas por noite, eu percebi, gente, eu não duro muito tempo. Então, aí eu comecei a reescrever tudo de novo para falar, é assim que eu funciono, é assim que vai dar certo. Nós não somos máquinas. Sim, e aí essa cobrança, né? Por exemplo, eu não quero deixar a pessoa esperando quando ela me manda uma mensagem. Eu quero ser rápida, né? Eu quero ser rápida, eu quero responder rápido. Eu tirei o azulzinho. Porque não, o eu já não entendi nada. Já tirei há muitos anos, porque me dá ansiedade que a pessoa me manda uma mensagem e que eu tô na rua, eu vou ter que chegar em casa e eu tô demorando para responder. Então eu tirei, porque isso me gera ansiedade. Gera. Eu tirei todas as notificações. Eu também. Todas. Eu apaguei tudo.
Mas assim, diante do que aconteceu comigo, eu precisei fazer algumas coisas, né? Como eu fui identificada com burnout, não adiantava só eu procurei o médico, eu precisei ser medicada para dar uma baixada, para eu ficar mais tranquila. Eu sei que existe um preconceito em relação a isso, existe um preconceito de uma pessoa procurar um psiquiatra, então eu quero falar com você que está aí nos assistindo, que se isso acontecer com você, não tenha preconceito, não tenha medo de procurar ajuda, porque a coisa mais importante, o primeiro passo para você sair desse círculo vicioso é procurar ajuda de um profissional bom. Então, realmente, eu procurei um médico, o Dr. Borzino, me atendeu prontamente, emergencialmente, que eu falei, Borzino, eu não estou me sentindo bem, está acontecendo isso, isso, isso comigo. Ok, ele me consultou, me medicou, mas eu também precisei fazer algumas outras coisas. A principal coisa que eu fiz, eu sempre preguei que eu falo não, eu não tenho problema de falar, mas eu não falava não. Eu era aquela pessoa que estava sempre presente, que atendia todo mundo, que ajudava todo mundo, que fazia tudo para todo mundo, né? Então, eu falei, agora eu vou me priorizar. Eu vou começar a falar não e eu só vou fazer aquilo que realmente eu queira fazer, né? Então, outro dia, o Gilberto me apareceu com 2 programas no sábado. Eu falei, Gil, começou a me dar um negócio. Eu não quero nem ir no almoço e nem ir no jantar. Desmarca, por favor. Eu quero ficar em casa, assistindo filme, embaixo da coberta, vendo série, Netflix. Eu falei, eu agora preciso me priorizar. Isso mesmo. Mas quantas vezes você fala pra gente, eu não vou poder ir naquele evento porque eu tô trabalhando, depois eu tenho um compromisso e daqui a pouco a gente olha quem chegou? A Vanessa. Por quê? Você tem essa preocupação. Eu gosto. A pessoa que te convida quer a sua, Sim, quer a sua presença, mas às vezes não dá. Não dá. E a gente tem que aprender a falar. Você sabe que não é treino, né? Sim, eu sempre não é preguei treino pra isso. filho, Eu sempre pra peguei, tudo. mas eu achava que eu falava não. Mas não. De falar não é só porque você tem o outro vai se incomodar. É porque você quer prestigiar o outro, né? Sim. Então eu acho que é essa. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar não, mas quando eu não quero a coisa. Mas às vezes eu quero. Eu tive uma festa nessa sexta-feira que eu estava exausta também. Exausta. E eu já tinha dito, o Marcos tinha falado, final de semana vamos pro Rio, não sei o quê. Eu falei, eu não estou bem. Eu preciso ficar na minha casa. Eu quero ficar no meu quarto, na minha casa, protegida na minha casa. Eu não quero sair. E ele falou, mas ele ficou preocupado. Eu falei, não é nada grave, mas assim, só respeita isso, eu preciso ficar em casa. Porque até o ambiente da casa te acalenta, te abraça. Eu adoro e ficar é em casa. isso. Eu acho uma delícia. delícia. Eu não me sinto mal, por exemplo, de passar um final de semana na minha casa. Eu acho ótimo. Eu também. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sair. Eu gosto de ficar em casa depois que eu já saí. Eu gosto de voltar para casa. Mas, tipo assim, um sábado inteiro que eu não saia de casa, eu acho que nunca na minha vida. Eu acordo, eu vou malhar. Isso é de lei. Eu acordo, eu vou malhar. Aí eu chego em casa, a gente vai almoçar. Aí a gente vai andar em algum lugar. Aí a gente vai ao cinema ou a gente vai numa festa e volto para casa. Sábado eu não volto para... E domingo idem. A gente ficou o dia inteiro fora de casa. Mas nesse final de semana eu falei, eu quero almoçar fora. A gente almoça fora e vem para casa. Eu quero sair um pouquinho, mas eu preciso ficar em casa. Eu percebi que ir ao Rio ia me expor a emoções. Não é emoção, eu vou pro Rio, eu vou ficar emocionada. Não nesse sentido. De que eu precisava me recolher para economizar energia. Eu acho que é exatamente isso. A viagem é um momento que você está desconfortável. Entrar no avião, olha, por mais que seja maravilhoso, por mais que o destino seja incrível. Então, assim, você tem que chegar com antecedência. Você tem que passar por um raio-x. É chato. É chato. Eu sempre falo que a gente perde um dia no início e um dia no final, Exatamente. só com o aeroporto. Aí você tá lá esperando. Às vezes o avião, você não tem certeza se o avião vai sair na hora, não vai sair na hora, se mudou o portão, não mudou o portão. Então, tudo isso gera um desconforto. É tenso. É tenso. Eu sou a pessoa mais tensa no aeroporto. Aí você senta no avião, você não tem noção se vai balançar, se não vai balançar, se quando chegar no Rio tá chovendo e ele vai ficar circulando, em vez de 35 minutos você vai voar 1 hora. Então, são momentos que estão fora do nosso controle.
E nós, quando a gente já está mais cansada, você já está mais exausta, isso é a gota d'água. A gente não quer. A gente não queria. Você não Eu não quer. queria gastar energia, eu queria ficar Energia. parada assim, sabe? Assim, parada. Energia. Porque é exatamente isso. Então a gente brinca, né? A viagem é uma delícia, mas tem um estresse na ida, é um estresse na volta. Eu falo que se me dessem superpoderes, a coisa que eu amaria Apertava o botão e já era o teletransporte. Se eu puder aí pedir o teletransporte, Aos físicos de vai plantão. ser assim o meu superpoder, porque eu acho que esses deslocamentos nos geram muita ansiedade. Quando você está no lugar, lindo. Você vai passar 5 dias, 2 dias, 3 dias, não interessa. Tanto que o que eu fiz para melhorar? Você tem ainda que lidar com o fuso horário. fuso horário. Não existe na minha vida. Para mim, assim, é dia eu trabalho, é noite eu durmo. Eu esqueço. Eu tenho programas que eu já gravei. Cheguei em Portugal, diferença pouca, tal, tudo bem. Mas eu já chego, água na cara, se eu não tenho quarto, e vou gravar. E eu vejo o programa e falo, ninguém acredita que do avião, sem tomar banho, né? acabei de descer do avião e saio gravando. É uma coisa impressionante. Que legal. Agora, o que eu desenvolvi para me ajudar com isso? Antes eu fazia viagens bate e volta. Às vezes 4 dias, 5 dias e trazia um programa. O que eu prefiro? Ficar mais tempo, um pouco mais de tempo no lugar. E trazer 2. E trazer 2. 3. Então, se eu esticar, por exemplo, a gente fez Antártida. Eu fiquei ao todo 18 dias. Nossa. Eu trouxe 5 programas. Então, isso me refresca um mês. Sim. Um mês. Então, 18 dias para um mês. Melhora o meu... Porque quando eu bati e voltava, então eram 4, 5 dias, 4 dias para 1 hora de programa. Opa! É muito esforço para pouco resultado. Então Se você precisar de uma acompanhante, a gente pode ir, né? A gente posso faz o ir. vídeo, tudo. Vocês precisam aprender a filmar. Não, gente, Mas nessas de divertir. 18 dias, né? Que vocês vão se divertir, vocês não vão... Aliás, você que está aí pode assistir a Paty Leone todos os sábados. Na Jovem Pan, Mala Pronta. Jovem Pan News. Ai, delícia. A Tá gente lá. viaja com você. Viaja comigo. É E dá para verdade. assistir pelo YouTube também. Escreve lá, Mala Pronta, Jovem Pan. Vai ter uma biblioteca gigante De com destinos. vídeos maravilhosos de destinos pelo mundo inteiro para você ir de casa viajar comigo. Olha aí, que legal. Isso é uma boa dica para quem está com burnout, para quem está cansado, viajar um pouco, curtir. Sim. A Van estava falando que colocou na rotina dela coisas que não fazia, e antes que ela conte, que eu não vou contar, é isso que é importante, a gente mudar um pouco a rotina. E às vezes a pessoa não detecta, já vai pesquisar, a Van também pode falar um pouco desses sintomas, mas assim, se perceba, ela precisou cair de cama para perceber. Sim. Porque enquanto você estiver no automático, você não percebe que não está bem. Você acha, não, minha vida está corrida, e não é isso. Não, e realmente, né, essa dica da Carol é legal, porque eu não conseguia, por exemplo, assistir um filme, eu não conseguia focar numa série. Então, por exemplo, eu estava assistindo o filme, pegava o celular, aí eu perdi o foco no filme, aí eu perdi o interesse no filme. Aí eu desligava e ia fazer outra coisa e ficava no celular. Falava, isso aqui é mais interessante do que aquilo lá. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu preciso agora focar em alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz, comecei a ler. Um mês eu li 4 livros inteiros. 4, coisa que eu não fazia mais, de pegar um livro e ler. E eu peguei livros chatos, eu não peguei livro legal. Eu peguei livros assim que eu tinha que pensar no que eu estava lendo, eu precisava raciocinar. E foi legal, foi tipo um estudo. Falei, estou aqui estudando e está interessante, eu estou gostando do que eu estou lendo. Aí eu voltei a assistir filmes e séries, que eu não assistia mais, não conseguia parar para ver um filme, uma série. E também comprei 2 coisas assim que foram excelentes para mim. 2 livrinhos muito bons. Um de palavras cruzadas, e o outro de sudoku. Porque aí eu comecei a ativar um outro lado do meu cérebro, eu comecei a fazer exercício com o meu cérebro, e isso foi melhorando o meu foco.
Mas assim, confesso que existe uma síndrome de abstinência. É difícil, porque vira e mexe, a gente volta no celular. Quando eu viajei, tirei férias também, eu falei, não vou mexer no celular. O meu celular é para tirar fotos da minha viagem. Então eu abri o celular para fazer foto. Dava uma olhadinha, via se não tinha uma mensagem e saía. Então foi isso que eu fiz, né? Para poder fazer o que a Thaís fez. Vamos viver a vida, viver o presente. Mas você sabe que eu também, quando comecei com essas coisas estranhas, eu não tenho mais conseguido ler tanto quanto eu lia sentada e tal. Então, eu sou hoje adepta do audiobook, né? Então, assim, em uma semana eu li, quer dizer, ouvi Noites Brancas, de Dostoiévski, que é o livro que eu sempre quis ler. E eu ficava assim, meio, eu vou sentar, tal, tututu. Eu li. Eu li Crime e Castigo, de Dostoiévski, também ouvi. E agora comecei a ler, ouvir, Dom Casmurro, que é um livro que eu li quando era criança. Exatamente. E é assim, então é ótimo, porque eu comprei a Moreninha. Pois é. Porque, assim, eu vou pra academia, eu vou ouvindo, eu subo na esteira, eu vou escutando, aí na musculação eu paro, aí depois eu volto e eu fico, poxa, que bom, eu vou andar até ali, eu vou... Porque nesse momento eu vou parar para tomar um café, eu não vou ficar o tempo inteiro... É claro que eu entro no celular, eu olho, mas eu vejo que hoje eu estou conseguindo me sentir produtiva lendo um livro, ouvindo um livro, porque eu só ficava ouvindo podcast e tal também, mas também tinha um peso, um conteúdo, uma coisa que tem... E o romance não, né? O Dom Casmurro, ou esses outros livros, é muito interessante você ficar vendo a forma que ele escreve, o enredo, a gente se envolve. Então eu acho que tem sido bem terapêutico para mim legal. também. Que bom. Olha, eu tô com o Dom Casmurro ao lado do meu criador. Sério? Porque era o meu livro preferido da adolescência. Olha. Sério? Eu li 2 páginas e não consegui dar sequência. Então, já vou fazer essa recomendação sua, vou colocar o audiobook quando eu estiver na academia, porque é um Super tempo bom. que eu estou lá. E a pessoa que no lê... Spotify? É no Spotify? Na verdade, eu fiz uma assinatura na Audible, então assim, você tem vários livros. Isso é bom. Então, é muito bom. E fora que a pessoa que lê é uma pessoa que sabe ler. Então, ele faz as vozes diferentes para os personagens. Então, você não, quando você vai ouvir a Capitu... Você já sabe quem tá falando. Então, é muito Eu legal. fazia corrida por muito tempo, só que aí meu joelho começou a dar problema, eu parei de correr. Mas eu corri por 2 anos. E É a maturidade. Na corrida era muito útil, porque eu colocava livros em inglês e vídeos em inglês. Então, assim, muito do meu inglês melhorou muito com esses vídeos. Eu já tinha a base ali, mas eu treinava todos os dias, certeza. Ouvindo ali 40 minutos Gente, de inglês. o português do Machado de Assis é um português que já não sei, muito castiço e tal. Mas é uma beleza. É de uma riqueza. É lindo. Mas vocês estão falando isso, gente? Eu pego o trânsito para vir gravar, eu pego a minha mala e cuia e venho de longe. Eu venho ouvindo o nosso programa. É uma delícia. É uma delícia, é isso que eu falo, é a qualidade. Eu posso vir cantando. Às vezes está chegando em casa e o programa não acabou, eu vou mudar o caminho, eu quero ouvir até o final. É sério, então é isso que eu falo, é investir em qualidade, está muito gostoso. Aliás, nosso programa só é muito bom porque a gente conta com uma equipe de profissionais maravilhosos que nos ajudam aqui, a Edu Santana Produções. Então, olha, você que precisa de alguém que possa fazer fotos, vídeos, fotos corporativas, produções, podcast, cobrir o seu evento, Edu Santana Produções, maravilhosos. Os meninos estão aqui desde cedo. Eles ajudam, eles opinam, eles depois editam nossos vídeos. Então, a gente quer deixar um beijo bem grande aí pro Edu Santana, para toda a produção do Edu Santana Produções. E nosso muito obrigada. E, meninas, vocês têm alguma coisa mais a acrescentar sobre... Sim. Ficaram com dúvidas do burnout? Nessa questão que a Carol colocou bem sobre os respiros nessa quebra de rotina, eu fiz isso sábado. Por quê? Eu não tinha aula de balé, então, assim, minha rotina tão organizada, sábado não teve aula, e eu tinha uma reunião importante em Campos do Jordão. E eu faço parte de uma diretoria lá, e eu falei pro meu marido, eu não posso faltar. Ele falou, mas você tem que estar lá às 9h30 da manhã? Eu falei, sim. Eu saí de casa às 6h, vi o sol nascendo, assim, foi se abrindo tudo. E naquele momento eu comecei com a oração.
fui fazendo um rosário inteiro, fui me interiorizando. Cheguei lá, estava um sol estonteante. Que Sentei, delícia. fiz a reunião, tomei um café preto, normal mesmo, sem frufru, sem nada. Conversei com as pessoas ali, colhi limões, que eu tinha que colher limões, trouxe o bolinho aqui para vocês. Você estava em Campos? Eu fui fazer esse bate-volta. Ah, Eu tive essa reunião. Ah. Aí, depois dessa reunião, peguei os limões, voltei para São Paulo. Cheguei aqui 2h30 da E tarde. fez uma limonada. Fiz uma limonada. Bolo. Fiz bolo, Eu faria uma fiz caipirinha. limonada. Isso é terapia. Olha, foi maravilhoso, foi é maravilhoso. Eu fui sozinha de lá para cá e voltei também. Fui rezando, fui me interiorizando. E essa questão do orar tem uma função tão importante porque é quando você se esvazia de você e se deixa preencher por algo superior. É isso. Isso não Independente tem da preço. crença, Independente né? da crença que Eu você Acho que a acho. espiritualidade, em Eu qualquer acho. momento que a gente está passando por uma dificuldade, por uma dor, por uma doença, não só sua, de algum familiar, ela é extremamente importante, né? É uma força que a gente descobre dentro da gente, que vem realmente de Deus e ela ajuda bastante nesses momentos. E nem nesse momento só, gente. Eu entro num banho quente com o frio que tá fazendo, eu não consigo, eu já falei pra vocês. Eu entro no chuveiro quente, eu falo, Deus, muito obrigada pela oportunidade de ter esse momento. muito Eu me agraciado, sinto tão né? grata. Às vezes eu vou, né? Eu vou à missa toda semana e às vezes eu vou e falo, eu não tenho o que pedir. Eu até gostaria. Aí eu peço por alguém que está precisando, tal. Eu falei, eu preciso agradecer. Porque a gente tem muita bênção. É claro que cada um tem sua vida, seus problemas. Eu queria falar uma coisa importante. A Vanessa sentiu necessidade de procurar uma ajuda profissional. Às vezes está uma coisa leve, você mesmo consegue se organizar como a Thaís, organizar a tua agenda, minimizar. O sono é muito importante para a saúde mental. É comprovado que 8 horas no mínimo de sono. E horário cedo. Quem dorme depois da meia-noite também não ativa algo que só é às 10 da noite. Não adianta dormir tarde. Então, não troque o dia pela noite, cuide-se. Eu sou uma pessoa super adepta a cuidar da saúde mental. E eu sou muito ansiosa desde pequenininha. Então, a gente tem que realmente balancear. Porque senão a gente pira. O que eles dizem hoje é o seguinte: rico será a pessoa que tiver saúde mental. Eu concordo. Isso aí. Olha, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu quero deixar uma mensagem aí para você. Coloque-se em primeiro lugar. Defina prioridades na sua vida. Nós não temos mais como retroceder o mundo digital. Ele está presente e não tem como a gente eliminar. Ele já faz parte do nosso dia, da nossa rotina. Mas é importante que você perceba o que isso pode fazer com a sua saúde mental, com a saúde mental dos seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes, com a saúde mental dos nossos pais, inclusive, porque meu pai, por exemplo, é um homem de 83 anos que acessa as redes digitais. Então, coloque-se em primeiro lugar, defina as suas prioridades, cuide da sua saúde física e mental, né? Defina alguns horários para a sua rede social, verifique quantas horas você tem passado por dia e preste atenção nos sintomas, preste atenção no que o seu corpo está dizendo a você. Né? Quando algumas vezes é preciso parar, a vida precisa de pausas, viaje, esqueça um pouco o celular, eleja um dia da semana para você ficar longe das redes sociais, faça isso por você e faça isso também pelas pessoas que estão ao seu redor, porque o burnout é uma doença que afeta os relacionamentos e afeta também o ambiente familiar. Então vamos nos cuidar. Equilíbrio. Equilíbrio. E a gente fica aqui com vocês. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Curta aí o nosso Elas de Malicuia. A gente volta numa próxima oportunidade com mais um tema super interessante para você no nosso Elas De Malicuia!